Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu fiz recentemente alguns vídeos de valuation e o pessoal tem gostado, tem achado interessante. Algumas pessoas falam, você não faz desse ativo, daquele e tal. É óbvio que eu não vou ficar fazendo de tudo quanto é ativo no mercado, mas vou fazer mais alguns que aparentemente o pessoal achou interessante. Mas eu quero lembrar para vocês que essa técnica de valuation que eu estou usando, ela é pura e exclusivamente objetiva, matematicamente objetiva. Tá? Existem outras formas de fazer valuation, tá? Muitas das grandes empresas, grandes bancos e tal, eles fazem um valuation baseado em outro tipo de informação. Não só eles usam o balanço, que é o que eu uso aqui, mas eles também ficam vendo se, por exemplo, se a empresa teve mais vendas, menos vendas. Eles ficam olhando alguns detalhezinhos que, pô, o cara é um profissional que só faz isso. Ele está lá por conta de muitas vezes fazer a avaliação só daquela empresa. Boa parte das vezes, nessas mesas de bancos ou seguradoras ou fundos, eles têm profissionais individualizados por setor. Geralmente é assim. Tá? Então o cara é responsável pelo setor só na parte de minério. Então ele vai olhar só as ações do setor de minério. E minério, talvez minério e siderurgia. Então ele vai olhar aquilo aí, tem uma equipe só para isso. Outros, setor de petróleo, então tem uma equipe voltada. E o cara só fica voltado para isso. Então eles acompanham, vão a congressos específicos dessa área, ficam vendo os relatórios dessas associações. Então eles têm ali uma minúcia que, obviamente, nós, pessoas físicas, não temos nem acesso a isso, nem tempo, nem condições de fazer coisas parecidas. Isso quer dizer que o deles é melhor do que o nosso? Não, isso quer dizer que o deles leva em conta certos detalhes que nós não levamos em conta, mas, por outro lado, nós também temos menos subjetividade. Por quê? Porque eu estou usando o balanço. O balanço é a realidade da empresa, pelo menos a realidade que ela publica. Pode ser falso ou não, aí já é um outro problema. Mas, em princípio, a gente tem que acreditar no balanço, que o balanço é verdadeiro, e aí a gente usa o balanço e faz as projeções. Tal. A gente faz aqueles cenários como eu mostrei nos outros vídeos. Quem teve interesse de ver, eu vou fazer nesse também. Quem tiver interesse, você vai ver, não, faça um cenário um pouco mais otimista, um cenário um pouco mais pessimista, mas sempre calcado nos números que a empresa realmente já mostrou. E não se, poxa, por exemplo, no caso, eu vou fazer hoje sobre Vale. Eu estava lendo aí um relatório de um banco e o banco estava falando, porque ela diminuiu o número de exportação porque o Xi Jinping foi eleito e tal. Cara, aí o cara tá entrando na subjetividade de achar que o Xi Jinping vai fazer isso, aquilo e tal. Eu pessoalmente não gosto disso. Tá? Eu prefiro coisas mais objetivas. É, E é o que nós vamos mostrar aqui. Tá bem? Aqui na tela estão os meus livrinhos, quem tiver interesse. E hoje nós vamos falar sobre Vale do Rio Doce. Vale. Né? Já não chama mais Vale do Rio Doce, mas quem é velho ainda continua chamando, como é o meu caso. Bom, a Vale é, na minha opinião, uma das melhores empresas do Brasil, se não a melhor. E volto a repetir isso, eu já falei isso centenas de vezes. Cara, os caras cavou com um buraco no chão, arrancam uma pedra. Essa pedra eles vendem em dólar para o mundo todo. Um detalhe, um buraco num chão que não é deles, que eles não pagaram nada, é uma concessão. Então eu acho que isso é uma forma muito boa de ganhar dinheiro, né? É uma forma muito boa de ganhar dinheiro. E a Vale não decepciona. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Primeiro a gente dá uma passadinha por sobre a empresa. Eu continuo usando os balanços desde 2010 até 2021. Não uso de 2022 porque o ano não está encerrado ainda, portanto o balanço não está consolidado, eu não tenho esses dados e eu prefiro fazer o método até 2021, que é o ano fechado que nós temos disponível no momento. Nós estamos em novembro de 2022, então 2021 não está fechado ainda. Mas observe aqui, o ativo da empresa, tá? Como ele vem crescendo paulatinamente dentro de um crescimento saudável e razoável. Em outras empresas que nós mostramos antes, esse crescimento foi explosivo, enorme. Tá? Uma coisa que, a nosso ver, não é muito sustentável. Justamente por isso que nós trabalhamos com números mais baixos naquelas projeções que nós vamos fazer daqui a pouquinho. A Vale é uma empresa madura. Isso é muito importante de diferenciar. Empresas que são as empresas como as pessoas têm fases. Tem até aquela fase de nascimento e crescimento exponencial. Depois a empresa continua crescendo, mas já numa taxa um pouco menor. Depois ela tinha uma idade madura em que ela mantém um certo crescimento. Aí começa a aparecer os dividendos, né, essas coisas. E uma certa fase que a empresa às vezes começa até a decair, dependendo do setor. Não é o caso da Vale. É uma empresa muito madura.
muito sólida, extremamente sólida, mas que tem os seus problemas. Ela depende de poucos parceiros, ela tem uma clientela. Não é que ela tenha pouca clientela, não, tem clientela pelo mundo inteiro, mas o grosso da sua produção vai para um cliente em especial, que é a China. Então, se a China começar a tropeçar, a Vale vai ter dificuldades, né? Até ela conseguir tentar de outra forma repassar esse tipo de comércio para outros lugares, o que não é fácil, até porque se a China estiver tropeçando, é porque o mundo inteiro está tropeçando também, dado que a China tem sido nos últimos muitos anos, vamos dizer assim, a locomotiva que está puxando o mundo. E aí você vê que o ativo da empresa crescendo a um ritmo bastante razoável, bastante saudável. Tá? Houve aqui um período ruim, teve aqui recessão, teve uma série de coisas, tá? Mas o crescimento muito, muito saudável. E aqui está a mediana desse crescimento de 8% ao ano. Muito, muito bom. A gente vai descendo e vai ver o patrimônio dos acionistas. O que, que aconteceu com eles? Tá? Também vem crescendo de uma forma paulatina e regular, sem exageros, 6% na mediana ao ano, o que é muito, muito bom. Tá? Imagina você ser sócio de uma empresa que aumenta o seu patrimônio, fora a grana que ela te paga, essas coisas, só isso. Porque no final das coisas você fala, pô, minha empresa está crescendo em grana, ela está em valor, diretamente no valor que eu tenho como acionista, 6% ao ano, é muito, muito bom. Tá? E aqui embaixo a gente vai descendo e vem no fluxo de caixa, que é o que efetivamente nos interessa, porque é a forma como nós fazemos o valuation. Nesse caso aqui eu até fiz com duas formas diferentes, mas o porquê eu vou explicar o motivo daqui a pouquinho. E aí você vê o fluxo de caixa, que é o que interessa. Né? No final das contas, se a empresa cresce, a empresa que não cresce, não sei o que, tudo isso é muito interessante, muito bonitinho, mas no final das contas, eu quero saber o seguinte: tá bom, e o din-din, compadre? Cadê o din-din? Cadê a grana? Cascalho? Tem? Tem ou não tem? E a empresa tem, tá? A empresa tem. Observe que a empresa tem um fluxo de caixa poderoso, se você vê os números aqui, são poderosos, tá? É a coisa do outro mundo. E o crescimento desses números, tirando aqui a fase complicada, o fluxo de caixa foi ruim um certo ano e tal, mas depois recuperou espetacularmente. No geral, o fluxo de caixa da Vale vem crescendo nos últimos 10 anos a uma mediana de 25%, o que é um espetáculo. O que é um espetáculo. Nós não vamos usar esse número porque eu não acredito que uma empresa consiga manter esse tipo de crescimento de fluxo de caixa para sempre. E a ideia é que nós trabalhamos com a empresa para sempre. Tá? O que ela tem em algum, por exemplo, é que ela tem anos de 10, de 5 e tal. E eu acho que a empresa não vai conseguir manter um crescimento eterno de 25% ao ano, porque a empresa, primeiro, já é madura e segundo, ela já é gigante. Tá? A Vale não tem muito para onde se expandir, já é gigantesca. Tá? É uma das maiores empresas do mundo no seu setor, tá? Se eu não me engano, terceira, segunda, terceira, tá? Mas é por ali. Não tem muito para onde crescer. Ela não vai chegar e comprar Rio Tinto, por exemplo, tá? Não vai comprar aquela outra. Agora falhou o nome. Tanto faz, mas a primeira, a segunda e a terceira, ela não vai comprar, elas não vão se comprar entre si, ou é muito improvável. E mesmo que se fundam, ela já tem o domínio do mundo todo, já não, não tem para onde ir, só começar a exportar para Marte, entendeu? Não tem muito mais para onde ir. Bom, o processo de fluxo de caixa que nós utilizamos para valuation, ele implica que nós pegamos e fazemos as projeções, eu estou usando para 10 anos e também para 6. Então observa que eu faço das duas formas. Usualmente, 6 não, 5. Usualmente, a maior parte das pessoas usa só os últimos 5 anos. Então eles pegam os últimos 5 anos, pega o fluxo de caixa, faz uma série de continhas e coisinhas que tem que ser feitas e puxa isso e projeta o próximo, que nesse nosso caso é 2022, e projeta 5 anos para frente, tá? Até, no nosso casinho aqui, 2026, está aqui no canto. Acho que está um pouco pequeno para vocês, né? Agora que eu me dei conta. Eu não ampliei isso. Espera um segundinho. Pronto, peço desculpas se antes não deu para ver perfeitamente os números que estavam lá para cima, porque eu tinha esquecido de ampliar aqui, fica um pouco pequeno na tela, tá? Mas os números de qualquer forma eu estou narrando, então não fica difícil de vocês verem. Bom, então o fluxo de caixa é assim, aí projeta até 2026. Foi aqui que nós projetamos, depois traz toda uma série de contas, uma série de coisas para fazer. O nosso objetivo não é ensinar vocês a fazer o valuation, tá? É mostrar que isso existe, que é uma forma interessante de vocês analisarem ativos para a sociedade,
Nada disso aqui serve para trade, não é para você falar, vou comprar um ativo agora, vou vender daqui a 6 meses e tal. Não é para isso. A ideia é para o investidor de longo prazo ter uma ideia do que ele pode ter de valor para longo prazo, 3, 4, 10 anos, entendeu? Coisa longa. De qualquer forma, é uma forma que as pessoas têm de observar e pensar no ativo e repensar o ativo. Bom, o que nós fizemos aqui? Primeiro, nós fizemos o valuation tradicional. Tem dos últimos 5 anos, está aqui ó, o valor. Tem o dos últimos 10 anos, que eu prefiro, porque são os últimos todos os anos, então eu prefiro levar em conta isso, utilizando um crescimento de 6% ao ano, que eu acho bastante razoável, tendo em conta o fato de que eu sei que a China está diminuindo um pouco o seu crescimento, um pouco não, está diminuindo razoavelmente bem o seu crescimento, mas também não parou de crescer, ela vai continuar crescendo e a Vale vai continuar exportando. A Vale é uma empresa madura, como a gente já mencionou, e não tem assim lá tanto espaço para onde crescer. Então a gente está usando um crescimento anual de 6%. Depois a gente vai variar esse número para cima e para baixo para vocês verem o que acontece com os números de valuation. Estou presumindo que no longo prazo o Brasil tenha um PIB, crescimento médio de PIB de 2,5% e que a Vale vá manter esse crescimento, sendo uma empresa madura e boa, vai conseguir parear isso aí no futuro. Daqui a 30, 40 anos ela não vai ficar crescendo 10% ao ano, vai crescer em torno de 2,5%, pareando com o PIB. Tá? Nós temos a taxa de juros atual, está aqui. Aqui, nesse caso eu estou botando os dividendos porque tem uma outra forma que eu vou fazer a conta para vocês verem. Tem o beta da ação hoje, tá? Esse é o beta de um ano, mas hoje. E eu estou colocando um risco na empresa. Seguinte, a empresa é sólida? É. A empresa é boa? É. Mas a empresa tem um calcanhar de Aquiles que são aquelas benditas daquelas barragens. Tá? Que o problema parece que está sendo muito bem solucionado. Mas é aquele negócio. Tudo tá certo, tudo tá bom até a hora que o troço explode, morre uma opção de gente, vem mais um processo tal. Então, assim, aconteceu 2 vezes. Depois da primeira, nós imaginários que assim, pô, aconteceu uma vez, a empresa se tocou que estava fazendo alguma asneira e corrigiu tudo e não vai acontecer de novo. Pô, passou um ou 2 anos, e aconteceu de novo. Poxa, um mau sinal. Então, esse risco ele não desaparece, ele não some da memória das pessoas. Então, muita gente, e eu conheço investidores, falam assim: não, eu não invisto na Vale porque eu tenho medo desse negócio dessas barragens. O que isso pode acontecer? Especialmente quem tem oportunidade de fazer visitas em loco. Você tem que observar que muitos investidores que fazem esse tipo de valuation, aquele que eu falei do tal banco, eles vão no local. O cara pega um avião, pega um ônibus, vai lá na sede da empresa, depois ele vai visitar dependências da empresa, tal. É sério, isso não é brincadeira não. E aí o cara faz esse tipo de visita e o cara olha e fala assim, isso aqui, conversa com pessoas que trabalham no local, eles fazem isso, efetivamente, o cara pega o carrinho dele, vai lá e sem falar com os administradores, mas fala com o peão, o cara que trabalha no chão da fábrica, sabe? E eles conversam com essa gente e tal e pegam essas opiniões. E eu conheço pessoas que já falaram que não investem porque tem medo desse risco, que esse risco não desapareceu. Eu não sei julgar isso, eu não tenho como julgar, tá? Eu não sou um especialista na área, muito pelo contrário. Então eu mantenho para ela um risco relativamente elevado e nós vamos utilizar esse risco e vamos elevá-lo aqui. Mas eu estou colocando ele como mais ou menos o dobro da Selic, certo? Bom, feitas as contas, no final, o valor justo, mantido isso aqui, para Vale, é R$ 236. R$ 236. Hoje é fim de semana, quando eu estou gravando isso, o ativo está sendo negociado a 80. Ou seja, por esses dados do balanço, a possibilidade da Vale subir muito é gigantesca. Tá? No longo prazo, volto a dizer, anos, não é essa semana. Tá? Ela estaria extremamente barata. Extremamente barata. Aí você fala, pô, mas pode ter alguma coisa errada nesse teu babado aqui, Campos, porque o valor tá muito distante, pô. R$ 290 e a gente está trabalhando aqui com 90, né? A ação está 90. Pois é, eu fui ver os valuations de bancos e de outras coisas para ver, poxa, se o número dos caras estava muito discrepante do meu. Até recentemente, vários deles estavam dando 120, 130, 115, rodando por aí o valuation. Ou seja, o meu está acima, sim, está definitivamente acima, por 30, 40%, dependendo do número que você usou.
o que é bastante, mas eu não sei, eles não são muito claros. É óbvio que o cara não fica dando a metodologia, porque se ele der a metodologia dele, tu não compra o serviço do cara, né? Então eu não sei a metodologia precisa que os caras usaram. Esse é o método que está nos livros, é assim que faz. O que os caras usaram aí como diferença, eu não sei dizer, porque não tem essa informação. De qualquer maneira, esse é o valor 236 como valor alvo e a partir de 165 ela fica num preço bom de compra. Pô, tá 80, tá muito bom, tá de graça. A gente pode dar uma olhada nisso de uma outra forma. Existe um método chamado. Esse aqui é o modelo de fluxo de caixa descontado, tá? Esse que eu estou fazendo a conta aqui. Existe um outro modelo para fazer valuation de empresas já maduras, como é o caso da Vale, em que usa e que elas já paguem dividendos de forma recorrente, constante, tal. E aí você faz uma certa, faz isso que estou fazendo aqui, mas com os dividendos, tá? E aí utiliza uma outra metodologia, faz umas continhas e chega lá. Por isso que o dividendo está aqui em cima, tá? Esse foi o dividendo do último ano, 2021, que a Vale pagou. Quando eu fiz as contas por esse modelo, chama modelo de Gordon, o valuation chegou a 164, tá? Abaixo desse, sem dúvida, muito mais perto do que as outras, do que eu vi as casas de análise fazendo, que, como eu falei, está ali entre 115, por aí 130, sendo que esse ano, agora, já para o final do ano, eles diminuíram isso um pouco. Diminuíram para 90, entrando esse papo aí da China, que é o Xi Jinping se reelegeu, não sei o que e tal. Cara, mas até o final do ano passado, os dados que eu tenho são até o final do ano passado, pensa que eu estou usando aqui os dados até 2021, eles estavam fazendo valuation aí de 115 até 130 mais ou menos. E pelo método de Gordon estava dando 164. Abaixo desse, mas muito mais em linha com o dos caras, baseado no modelo de dividendos. O que me diz o seguinte: esse número está um pouco alto, mas não está absurdo, uma vez que são métodos completamente diferentes, usam coisas completamente diferentes. Bom, agora nós vamos mexer nesses outros números porque é aqui que mora, né, uma certa subjetividade necessária para você poder ter aqueles cenários. Cenário otimista, cenário pessimista, cenário não sei o que e tal. Bom, se você considera que o risco da Vale, para investir na Vale, ela tem que estar um retorno muito acima da Selic, aqui eu estou botando um retorno bastante acima. Mas você pode pensar, não, mas 28 é pouco. A Vale, para eu correr o risco dela ter uma barragem ou um negócio desse qualquer, eu precisaria de um risco maior. Você pode pensar em, vamos dizer, em 35%. Tá? Os números diminuem bastante. Esse aqui ó, já fica praticamente justo com o que eu vi de valuation de várias empresas de avaliação. Então talvez eles estejam trabalhando com um risco elevado como esse. E eles não divulgam, claro, não divulgam como é que eles fazem, né? A metodologia que eles estão usando. Eles comentam por alto, mas não fazem, né? Não te dão os detalhes, porque senão você vai e faz. E não paga para os caras fazerem para você. Então é capaz de eles estarem trabalhando com um risco desses. Por conta desse problema dessas barragens. Ou talvez considerando a possibilidade da China desacelerar tal, mas alguma coisa parecida com isso provavelmente está acontecendo. E aí trazem esses números para níveis bem mais próximos, de qualquer forma, extremamente mais elevados que o valor da empresa agora. A empresa está com 80. Se você botar a margem de segurança, porque aqui é o valor, seria o valor justo. A empresa vale quanto? 191 conto. Tá, esse é o valor da ação. Mas quanto que ela fica barata para comprar? Esse não é o preço para comprar. O preço justo não é quando você compra. Por quê? Porque já está no preço, pô. Eu quero comprar um troço barato para que ele valorize e chegar lá no preço justo eu decido se eu vou ficar com ele, se eu vou vender, né, se mudar as condições, tá. Mas eu quero comprar um negócio barato, eu quero ter oportunidade de ganhar grana com isso, comprando barato. Então, geralmente se trabalha com 30%. Se eu fizer a mesma coisa, né, que é o método, eu vou fazer isso aqui, vezes 0,7, para dar 30%. Ora, 30%, o nível de corte com o risco em 35% fica já abaixo do que a Vale está pagando, tá valendo agora. Fica mais ou menos nesta região, preço bom de compra. Ou seja, quando a Vale caiu e ficou em toda essa região aqui, quem fez o valuation pelo método de Gordon
pelo método de Gordon, com esse nível de risco, achou o ativo barato e começou a comprar. Se você estava trabalhando com o nível que eu estava trabalhando antes, que era em torno de 28%, o número ainda não, o número ainda estava lá, ainda está mais para cima, bem mais para cima. Tá? Pode ser que seja esse o número que a rapaziada está trabalhando aqui. Tá? Outra coisa que podem falar, que o crescimento não vai ser 6% mais, que com esse, vamos dizer, o amadurecimento da China, com a diminuição da demanda de minério de ferro pela China, que é o maior cliente da Vale e tal, que esse nível aqui pode cair. E aí cair para quanto? Cair, vamos dizer, para 3%. Se o nível cair para 3%, mantido aqueles 35% da taxa de risco, o valuation cai daqui de 190 e tantos para 167, o preço bom de compra passa a ser esse. Observa que esse número não mudou. Por que não mudou? Porque não interessa o crescimento da empresa, interessa apenas o nível dos dividendos. Ora, mas se a empresa tiver menos lucro, menos mercado, também ela vai pagar menos dividendos, porque é uma coisa proporcional, né? Então, se você pensar que a Vale, ao invés de pagar R$ 14, como pagou, como vem pagando, tal, projetando isso, eu diminuir isso para em torno de R$ 10, e observe que R$ 10, isso aqui dá um dividend yield agora, tá? O dividend yield agora dá isso dividido pelo valor da ação, que é 80,90. 80,9. Dá um dividend yield de 17%, que é muito, que é bastante. Tá? Se você pensar em trazer isso aqui para 6% ao ano, que é um valor que você fala assim, bom, 6% ao ano é um valor que as empresas pagam de dividend yield que a gente considera minimamente aceitável. A partir de 6 para cima, a gente começa a ficar feliz com ele. Então, vamos dizer 10%, cair de 17, de quase 18 para 10%. Então, a gente pode cair isso aqui, vamos dizer, para R$ 9. Olha que o preço justo da Vale começou a cair bastante. Caiu bastante. Então, se eu considerar que o preço, o dividend yield da Vale, seja em torno de 10%, né? 8% por aí, em torno de 10%, o preço da Vale agora, considerando um risco de 35%, se eu baixar esse risco para 28%, como estava antes, os números mudam, ok? Mas considerando, aí você tem que considerar os cenários, ó, 35%, 28%, cenário mais favorável, cenário menos favorável, você vai ter que ir fazendo esse tipo de coisa. Então, num cenário mais favorável à empresa, seria, pelo modelo de Gordon, um, uma projeção de R$ 96 de preço-alvo. Tá? E onde está esses R$ 96? Os R$ 96 estão aqui. Ó. Deixa eu afastar o gráfico. R$ 96, eu vou botar uma linha lá em R$ 96 e vou botar essa linha em preto. Como eu fiz outro dia com algum gráfico que eu já não me lembro qual era. Faço tanto vídeo, tanta coisa que eu já não sei mais o que, galera. Peço desculpas aí. Então, o preço justo da Vale seria aquele. Não por coincidência, era 96 e quanto? 96 e 21. Então, não por coincidência, é exatamente aqueles topos ali, ó. 96 e 21. Deixa eu botar exatamente no 21 como deu aquele número. Então, observe que foi no topo, 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 topo e de lá sempre caiu. Ora, isso aqui eu não tinha feito, não tinha colocado esse gráfico, a linha do gráfico e tal. Estou mudando o valuation aqui, fazendo com vocês. Não está ao vivo, mas é basicamente ao vivo. Então eu estou diminuindo o potencial de dividendos da Vale para um nível mais regular, de 10% ao ano, mantendo um risco razoável, que é o dobro da Selic, e eu alcanço um preço de valuation de 96 e ela fica barata abaixo de 67,35. Ou seja, nesse momento, por esse tipo de valuation, método de Gordon, utilizado para empresas maduras, como é o caso da Vale, considerando que na perpetuidade ela venha a manter dividendos próximos de 10%, o preço está caro. O preço barato seria aqui, ó,
em 67 e pouco, que não por acaso foi a hora que entrou, ó, pressão compradora direto. Toda vez que chegava nesses níveis, entrava a galera comprando, entrava a galera comprando, entrava a galera comprando. É muito possível que de alguma forma a rapaziada esteja valorizando isso desse jeito, ou até naquele que eu falei do banco que eles tiraram, que era 120, 115 no ano passado, e agora, mais recente, está dando em torno de 90, que eles tenham puxado alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então que eles tenham utilizado essa diminuição de crescimento aqui. Se eu jogar no cenário pior, ou seja, a Vale diminuindo seu dividendo no longo prazo e tendo um risco maior, os números caem bastante. Os números caem bastante. Tá? Mas esse é um cenário em que eu estou botando um risco, um cenário de risco para a empresa muito grande, crescimento pequeno, dividendo baixo, e aí o preço de alvo cai muito e fica bastante diferente do que temos hoje. Eu, pessoalmente, não considero esse risco tão alto, mas muita gente acha e assim a coisa funciona. De qualquer forma, se você julga jogar isso tudo aqui, ó, olha como esses números ficam, né, mais em linha com a realidade que muita gente está fazendo. Tá? Então, mas em um cenário muito otimista, que a China volte a bombar, que o mundo comece a crescer e tal, vamos pensar. Vamos dizer que a Vale cresça 10% ao ano, tá? Os dividendos se mantenham lá na casa dos R$ 14, e ela mantenha seu risco aqui de 28% ao ano. Pode ser o mínimo, né, para você poder fazer um crescimento mínimo de 28%, o risco de 28% acima. Deixa eu explicar isso melhor. Quando eu falo risco ali, gente, é o seguinte: o quanto eu tenho que receber da empresa, quanto que ela tem que valorizar para eu considerar investir nela e não ficar com dinheiro na renda fixa. Tá? Porque a renda fixa, numa Selic de 13%, ela está me dando em alguns, você consegue alguns CDBs de 16, 17, até alguns de 18. Tá? Tem aí. E aí o cara fala, pô, eu fico em casa sem correr risco de explodir barragem, da China falir, nada, né, dessas coisas, eu fico em casa, eu ganho meu dinheiro, pronto. Quanto que eu tenho que correr de risco para Vale poder compensar? A partir de quanto esse dinheiro tem que pipocar lá para Vale compensar? É isso que quer dizer esse risco aqui. Bem, então, olha, esse é o caminho que eu fiz. Eu fiz vários deles. Qual desses aqui você fala assim, bom, em qual desses eu botaria minha mão no fogo de uma forma mais veemente? Como a empresa é uma empresa muito já madura, eu trabalharia com um nível de crescimento aí de 5, 6% ao ano e trabalharia com os dividendos na casa de 10%. Isso aqui para mim foi excepcional, tal, não vale, então eu botaria na casa de 10% ao ano, que ainda está um pouquinho acima, vamos dar R$ 8,5, né? R$ 8,5, dando 10% ao ano. Tá? Então daria um valuation muito próximo desse número que nós temos aqui embaixo. Deixa eu botar ele coloridinho aqui. Não, não era esse, é esse. Tá? E aí você vai falar, pô, mas por que você não fez nas outras? Porque as outras empresas que eu avaliei antes, elas não são empresas maduras, boas pagadoras de dividendos. Aí você fala, mas a Petro é. Não, a Petro, ela tem um problema, que ela fica anos sem pagar. O Bradesco é um bom pagador de dividendos, tal, eu podia ter feito com ele, não me ocorreu na ocasião de fazer, mas poderia ter feito, talvez eu faça uma hora dessa e mostre para vocês também, como um adendo àquele vídeo. Tá? Mas, aqui na Vale, o método de fluxo de caixa descontado dá esse valor aqui, ó, como valor abaixo do qual está muito bom de comprar. Tá? Mesmo aí você teria que ver, talvez, botando um risco mais elevado para ver a coisa. Né? Mas aí você tem que decidir isso por conta própria. O método de Gordon, que se aplica perfeitamente bem a empresas com perfil da Vale, revela isso aqui, um valuation de 96,21 com um preço muito bom para compra, abaixo de 67, fica ótimo, tá? Fica ótimo. Então era isso, galera. Espero que esses vídeos estejam sendo úteis. Algumas pessoas falam assim, você pode me mandar essa planilha? Infelizmente eu não posso, tá? Não posso porque essas planilhas elas utilizam dados que eu não posso disponibilizar para o público, tá bem? Então, infelizmente não posso. Mas fica aqui como explicação. A ideia não é que vocês
consigam vocês mesmos fazer. Mas é mostrar assim, poxa, isso existe. Onde que eu vou aprender isso? Tá? Você pode aprender no Damadoram, você pode aprender isso nos livros do Benjamin Graham, você pode aprender isso em vários livros de análise fundamentalista. Há livros brasileiros de análise fundamentalista também, tá? Tem um, deixa eu ver o nome do cara, que agora eu estou esquecendo o nome, peraí. O nome do autor é Alexandre Póvoa, com o nome que ele chama de Valuation, como precificar ações. Tá? Tem uma edição, pô, o prefácio não é de qualquer um, é do Armínio Fraga, então já dá aí uma noção do quanto o cara tem de prestígio para conseguir que o Armínio Fraga faça o prefácio dele. Mas quem tiver interesse, tem esses outros que eu falei, tem esse aqui do Alexandre Póvoa, tem vários outros aí, vocês podem escolher, onde se ensina como é que faz esse negócio. Tá? Não é nada do fim do mundo. O mais difícil de tudo não é fazer isso aqui. O mais difícil de tudo é arrumar os dados. Os dados nem sempre a gente consegue arrumar, dá um trabalho desgraçado para montar isso aqui, e aí muita gente não faz. Ok? Bom, espero que tenha sido útil. Até um próximo vídeo. Até um outro valuation que eu venha fazer. Até então. Um abraço para todos. Tchau, tchau.